Dia, na paz do Senhor. Estamos mais uma vez dando início à nossa escola bíblica dominical com o tema a crise econômica. Então que nós nesse dia que é considerado por muitos como o Dia dos Pais, né? Que nós pais possamos ser abençoados pelo Senhor, que Ele possa nos dar direção, né? Metas, objetivos nas nossas vidas, para que nós venhamos trazer para os nossos filhos um pouco mais daquilo que Ele tem nos dado. E hoje eu gostaria de fazer uma pequena leitura de uma postagem que nós fizemos essa noite, essa madrugada, exatamente sobre os pais, né? A gente fez eu fiz uma pequena retrospectiva de pessoas que marcaram e marcam a minha vida. E ela vem dizendo assim: pai, uma palavra com apenas 3 letras e define uma pessoa que se doa em todos os sentidos pela família. Minha trajetória de vida, tive alguns exemplos, perfeitos, imperfeitos, mas com um amor gigantesco pelos filhos e pela família. Tive um José, que me impressionou muito com as suas pinturas sem deixar cair um pingo de tinta no chão. Tive um Genésio, que construiu uma casa como se estivesse empilhando blocos de madeira. Tive um Milton, que era difícil em demonstrar que amava, mas brigava como nunca pela família. Tive um Justino, que me ensinou como a malandragem poderia ser prejudicial para a minha vida. Tive um Chico, que me mostrou que simplicidade é sinônimo de honradez. Tive um Alípio, que me ensinou a ser alegre moleque. Tive um Leléu, que me ensinou que a vida é para ser vivida com amor e carinho. Tive um Sabino, que me ensinou que na simplicidade existe sabedoria. Tive um Wilson, que me ensinou que a família tem que estar sempre em primeiro lugar e que devemos amar nossos pais, por mais imperfeitos que sejam. Tenho um pai que me ama e manda dizer a todos que leem esse pequeno lamento de saudade que Ele nos ama por mais que sejamos rebeldes, desobedientes, imperfeitos, mas com uma vontade enorme de se arrepender e acertar em tudo que fazemos. Feliz Dia dos Pais a todos e a todas que fizeram esse papel e que conseguiram gerar professores, médicos, enfermeiros, profissionais que fazem parte do nosso dia a dia. Um grande abraço a todos. Eu quero pedir desculpa, né? Porque nessas horas a emoção toma um pouco o lugar, mas é muito importante
nós sabemos que nós temos um Pai que, independente dos nossos erros e dos nossos acertos, nós estamos e sempre estaremos à disposição para que Ele nos use da melhor forma possível, de uma forma toda especial, de uma forma gigante, porque é assim que Ele deseja, é assim que Ele quer, é assim que Ele procura fazer na vida de cada um de nós. Que nós possamos, nesse dia, literalmente, assim como a nossa lição de hoje chama a nossa atenção, não só na questão da crise econômica, mas como também ela chama a nossa atenção para um momento ímpar que nós estamos vivendo. E um momento que nós temos que prestar muita atenção, porque não é só a questão financeira que está envolvida nos nossos dias atualmente, mas sim o momento em que estamos vivendo, e temos que ter cuidado com algumas coisas. Bem, Ageu, quando descreve todo o contexto que nós temos na nossa lição de hoje, ele fala de um momento onde, nesse período histórico, havia a necessidade do povo se reerguer, e o povo estava fazendo isso. Só que algumas falhas, alguns pontos não foram muito bem demarcados, mas foi um momento em que durante 70 anos o povo começou a se organizar, começou a se estruturar, mas veio um momento que ninguém estava esperando, porque religiosamente o povo estava organizado, politicamente o povo estava organizado, mas nesse meio veio a crise econômica. E aí nós sabemos que em todo momento, assim como é o momento de hoje, o momento que estamos vivendo, também tem gerado muitos problemas na área econômica, porque lojas fechadas, empresas que literalmente tiveram que fechar suas portas porque não conseguiam manter não só o aluguel, mas como também o salário dos seus funcionários. Funcionários que hoje estão em casa aguardando o retorno das atividades na sua empresa, porque até então as empresas suspenderam, elas não cancelaram, mas suspenderam os seus contratos para que elas pudessem respirar, para que elas pudessem continuar ativa. Alguns mudaram o seu foco, alguns mudaram a maneira de atuar. E naquele momento não foi diferente. Naquele momento muitas coisas aconteceram. Muitas coisas vieram a gerar um certo desconforto na sociedade da época. E nos dias de hoje não está sendo diferente. Nos dias de hoje nós estamos vendo desconforto, nós estamos vendo ansiedade, nós estamos vendo depressão, nós estamos vendo pessoas desesperadas, mas também estamos vendo pessoas desorientadas, pessoas que não têm a mínima noção do perigo que é estar não fazendo uso de máscara, álcool e da higiene pessoal, tá? Porque é fundamental. Pessoas que não dão a mínima para que as autoridades estão dizendo ou falando, algumas delas até dizendo que é uma história, mas da categoria de biólogo que sou, eu não posso dizer nunca que isso é uma ilusão. A doença existe, ela é presente e ela tem ceifado vidas. Da mesma forma que alguns profissionais têm se dedicado, e nesta manhã eu quero agradecer pela vida de todos aqueles que hoje não podem estar com seus familiares para comemorar esse dia,
porque estão na linha de frente, estão trabalhando, estão atuando. Então, que o Senhor possa abençoar a todos esses que hoje estão atuando nas suas profissões em prol da vida de outros e não estão com os seus familiares para um almoço, para um café da manhã, até mesmo para um jantar, mas que eles possam estar recebendo do Senhor as bênçãos para que eles possam prosseguir nessa jornada. Bem, momento conturbado, tá? O nosso comentarista da lição, ele deixa isso aí bem claro para a gente. Ele fala que no momento a defasagem salarial, desestabilização da economia e a questão também da exploração que acontece e que aconteceu na época, nos dias de hoje não está sendo muito diferente. Apesar da nossa lição não ser uma lição tão atual, eu nunca vi algo tão bem escrito e tão bem estruturado para o momento que estamos vivendo hoje. É uma lição totalmente diferenciada. E hoje nós vamos estar abordando 3 aspectos dessa parte relativa à crise econômica: descompromisso, sofrimento e, por último, compromisso. 3 momentos distintos, 3 fases vividas em um mesmo instante, em um mesmo contexto histórico, mas que nos remetem a essa necessidade de estarmos presentes, de estarmos cientes de tudo aquilo que está acontecendo. Bem, uma das coisas que tem nos preocupado muito, enquanto professores de escola bíblica dominical, enquanto líderes de ministério, enquanto pastores, enquanto pessoas responsáveis por igrejas, líderes de um modo geral na área religiosa, é exatamente a questão do comodismo. E esse comodismo, ele está relatado exatamente no verso 2 do capítulo 1 de Ageu, que nos diz o seguinte, vamos lá, vamos ler. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo de se edificar a casa do Senhor. Naquele momento, o contexto histórico nos relata que o povo, a população, elas estavam sempre prontas a adorar a Deus, desde que tivessem um templo, tivessem uma igreja, tivessem uma casa de oração para que eles pudessem fazer o seu culto. Só que naquele momento que o povo estava se organizando, o templo foi deixado um pouco de lado. Não era a hora de se edificar, não era a hora de se construir, não era a hora de se restaurar. Enfim, desculpas foram sendo dadas para que não houvesse o retorno à adoração, que não houvesse o retorno a buscar o Senhor, que não houvesse o momento em que estivessem de volta àquele lugar. E esse comodismo nos preocupa, porque quando nos acomodamos, damos vazão a outras coisas que vêm tomar o lugar do Senhor nas nossas vidas. Uma delas está relatada ali no verso 4. Vamos no verso 4 de Ageu 1. Acaso é tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica desolada? Olha só que palavra forte. O templo estava vazio. Não tinha ninguém ali naquele local que estava preparado para a oração, que já existia talvez não com tanta pompa, não com
comodismo, e aí quando eu falo comodismo seria o comodismo material, com assentos, com locais apropriados para estar adorando, porque até então o povo vinha de um momento, né, histórico onde eles passaram por várias tribulações. Então, nesse momento, nessa hora, nós estamos vendo o profeta chamar a atenção. Por quê? Porque eles estavam mais preocupados com o materialismo em si do que com a vida de adoração, com a vida de busca, com a vida de aprendizagem daquilo que Deus deixou para o povo. Então nós precisamos ter esse cuidado, porque se nós deixarmos que esse materialismo, que esse comodismo tome conta das nossas vidas enquanto cristãos, as igrejas ficarão vazias, os templos não terão mais adoração. E é onde nós temos que ter o cuidado de chamar, de puxar de volta aqueles que tiveram que estar afastados. Esse retorno, ele está sendo pautado por normas, por regras, e que há esta necessidade. Há esta necessidade por quê? Porque se a vida for ceifada, eu não terei adorador, eu não terei quem louve, eu não terei quem pregue e quem leve a palavra. Por isso, todo cuidado é necessário para que tenhamos um povo saudável. Então, se você, meu irmão, se você, minha irmã, que tem a sua igreja, que quer cultuar, procure ver se ela está construindo protocolos para que você possa estar lá, para que você possa adorar. Eu digo isso porque na igreja que faço parte, um protocolo foi criado, uma inscrição é feita para que o número certo, o número adequado possa vir a estar no culto, adorando. Em alguns momentos a gente até cede esse espaço, deixando que outros façam essa inscrição e nós deixemos para fazer um pouquinho depois, né? Enfim, todo esse processo é um processo de retorno e ele será gradativo, não será uma coisa tão rápida, infelizmente, mas nós sabemos que isso é para honra e glória. O Senhor nos colocou hoje numa posição onde nós estamos tendo que evitar problemas como esse, comodismo, materialismo, e temos um outro ismo nessa história, que faz parte do descompromisso que o povo naquela época e que alguns nesta época estão carregando consigo, que é o individualismo. Vamos lá no verso de 9 a 11 de 1 Ageu, né? Ou melhor, de Ageu capítulo 1, né? Ele diz o seguinte: esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu o dissipei com um assopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está em ruínas, enquanto correis cada um de vós à sua própria casa. Por isso, os céus por cima de vós retêm o orvalho e a terra retém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, e o mosto e o azeite, e sobre tudo o que a terra produz, como também sobre os homens e os animais, e sobre todo o seu trabalho. Amados, é uma palavra forte. E se nós pararmos para observar o contexto da palavra, nós estamos tendo em algumas partes, não só do nosso país, mas como fora, algumas queimadas que têm destruído plantações, que têm destruído florestas, que têm retirado da terra um fruto que o Senhor deixou para que cada um de nós pudéssemos aproveitar de forma adequada, de forma integral, de forma que nós pudéssemos
distribuir de forma econômica tudo isso. Porque até então tudo aquilo que a terra nos dá, seja o animal, seja o vegetal, é exatamente para que nós possamos administrar. Nós fomos colocados nessa terra para administrar aquilo que o Senhor nos deixou, né? Apesar dele deixar bem claro que nós estaríamos colhendo com o suor do nosso trabalho, até mesmo por causa do erro que foi cometido lá atrás, mas isso não tem impedido que eu e que você estejamos hoje com uma vida regrada, com uma vida compromissada com o nosso trabalho, com o nosso fazer e tentando administrar da melhor forma possível tudo aquilo que Deus deixou. Mas, como Ageu descreve, naquele momento, naquela hora, ele estava sacudindo o povo para que o povo não carregasse essa forma de descompromisso. Comodismo, materialismo e individualismo são três inimigos na vida de qualquer cristão, de qualquer um. Se nós nos acomodarmos, se nós buscarmos visar apenas o material e nos resguardarmos de forma egoísta, vamos estar trazendo algo ruim sobre a casa do Senhor. E é essa atenção que ele requer de você e de mim nessa manhã. Nós temos que ter o cuidado, porque essa crise não pode afetar a nossa vida de intimidade com ele. Amém? Sofrimento. Aí você pode falar, mas hoje é dia dos pais, hoje é um dia de alegria, o Senhor vai falar de sofrimento? Eu vou falar do sofrimento que esses três ismos que eu acabei de comentar trazem para a nossa vida e trouxeram para a vida do povo naquela época. Foi uma coisa muito forte e uma coisa que acabou deixando o povo numa situação difícil, numa situação onde ninguém quer estar e ninguém quer ficar. É lógico que nós tivemos aqueles que no meio de tanta tribulação, de tanta luta, conseguiram subverter a ordem, conseguiram inverter. Conseguiram inverter a ordem que estava acontecendo naquele momento. Não era a ordem natural, mas era a ordem que ele havia deixado para o povo. Então, nós precisamos e nós temos que prestar atenção em tudo aquilo que o Senhor tem deixado para cada um de nós. Porque quando ele deixa algo para que nós venhamos administrar, nós vamos conseguir um padrão de economia que nós talvez nem tenhamos ideia. Porque ele não quer que você fique numa situação difícil, ele não quer que nós venhamos a nos sacrificar. Por isso, ele fala sobre a questão do sofrimento. Vamos lá no verso 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para manter num saco furado. Em algumas versões, num saquetel furado. Por que ele frisa isso? Porque quando nós nos preocupamos em praticar o descompromisso, eu acabo perdendo. Eu acabo vendo que na minha vida, ao invés de sobrar, começa a faltar. As coisas começam a se tornar raras. A comida diminui. A roupa se rasga. Tudo aquilo que você tem começa a se perder. Mas por quê? Porque eu não dei o valor ao Senhor que ele merece. E quando eu falo de valor, eu não estou falando somente de dízimos e ofertas. Eu estou falando da honra, da glória, da adoração e do amor. Eu tenho que retornar
para Ele, esse amor que Ele me deixou, esse amor que Ele fez com que eu conseguisse ser a pessoa que sou hoje, como pai, como esposo, como colega de trabalho, como amigo. Então, isso é importante na nossa vida, eu tenho que prestar atenção, porque muitas das vezes alguns falam assim: poxa, mas nós estamos passando por um problema, por um momento difícil, é muita morte, é muita perda. Meus amados, a escassez da vida também é um problema sério. Eu não estou satisfeito com as mortes que têm acontecido, pelo contrário, eu me entristeço com todos aqueles que perdem os seus entes queridos, e é triste, porque você saber que a saudade vai te castigar durante algum tempo pela perda que você teve é uma coisa muito triste. Essa escassez, ela não deveria acontecer na nossa vida, mas como nós sabemos, nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos, vivemos e vamos morrer um dia. Então, o fim, ele já é marcado. Só que nós não esperávamos que acontecesse hoje dessa forma que ele está acontecendo. Então, nós precisamos estar ciente de que essa escassez, nos dias atuais, possivelmente, com toda certeza, é uma bela sacudida que o Senhor está dando em mim e em você, para que nós venhamos a crescer de uma forma diferente. Nós precisamos voltar ao costume, precisamos voltar ao momento de intimidade com Ele, de adoração, de amor, de carinho, de afeto, porque esse Deus a que nós servimos, esse Deus que nos ama, Ele é de carne e osso também. Você pode não estar vendo, mas você pode senti-lo, e quando você conversa com Ele, quando você o chama para estar ao seu lado, Ele está. Tenha essa certeza. Esse momento também, não só da escassez, uma coisa que nos marca muito são as perdas. Perder algo que é muito ligado à nossa vida, seja um ente querido, seja o seu negócio, seja o seu emprego, seja a questão do seu valor monetário, do seu salário, enfim, tudo aquilo que te liga à sua família, tudo aquilo que te liga ao seu meio social, ao seu meio onde você convive, é uma coisa ruim, é uma coisa chata, é uma coisa triste, para que nós venhamos estar a refletir. Precisamos refletir e muito, porque em toda perda tem um ensinamento, em toda escassez tem um ensinamento. Eu preciso tirar proveito, eu não tenho que ficar triste. Existe o momento da tristeza, sim, mas eu não vou ficar mergulhado nessa tristeza, eu não posso. Eu tenho sim que tirar o proveito desse momento. Eu tenho que aprender com esse momento para que eu possa continuar a crescer, para que eu possa continuar a seguir o meu caminho sem parar, rumo àquele que me ama. Falta de trabalho. Esse é um assunto que nos dias atuais tem afligido a muitos. A perda do trabalho, o fato de estar em casa, aqueles que conseguem estar atuando pela internet, assim como estamos atuando agora, ainda conseguem alguma coisa. Mas aqueles que perderam literalmente o seu trabalho e não têm como fazer isso, é o momento em que eu e você temos que nos solidarizar com essas pessoas. Exemplo, a nossa igreja tem o projeto Mão Amiga, né? Esse projeto tem alimentado muitas famílias, famílias que a igreja tem se dedicado a cuidar. E se cada um, se você, se eu, pudermos fazer o mínimo que seja, nós vamos estar praticando um amor que talvez não tenha limites, um amor que não tenha como mensurar,
porque você estender a mão àquele que está precisando é fundamental. Mas também tome cuidado. Tome cuidado porque muitas pessoas estão se aproveitando desse momento para tirar de outros e dizendo que é para o seu sustento e para manter a sua necessidade. É mentira. Alguns estão retirando isso apenas para se engordar, para se fartar e deixar outros numa situação difícil. Então, que você possa estar pedindo a Deus a orientação para você saber literalmente, olhe nos olhos, veja se ela está falando a verdade, dê a ela aquilo que ela precisa, mas principalmente aquilo que Deus te orienta para fazer nesse dia, para se fazer nessa época, porque é o momento que precisamos estar atentos, porque naquele momento histórico também não era muito diferente. Nós vimos que historicamente alguns personagens da época se usavam exatamente do poder político que tinham para retirar do povo aquilo que o povo precisava, aquilo que o povo lutava para conseguir. E hoje não é diferente. Nós vemos pessoas ligadas ao executivo dos municípios, dos estados e até mesmo em nosso país, pessoas que estão tentando deturpar todo o processo de crescimento. O crescimento ele é fundamental. O crescimento é a nossa bandeira. E aí nós precisamos ajudar aqueles que querem verdadeiramente fazer o bem para você e para mim. Porque muitos vestem uma couraça e acabam se perdendo nas suas próprias mentiras, nas promessas sem fundamento, nas promessas falsas. Eu preciso sim estar atento. Esse ano é um ano político também. Não sabemos ainda como vai ser conduzido o processo eleitoral. Sabemos sim que está sendo organizado, mas você, eu, precisamos saber quem serão as pessoas que nós estaremos colocando no executivo da nossa cidade para que nós possamos viver com trabalho digno, com saúde, com educação, principalmente com saúde. Precisamos melhorar a saúde, não só daqueles que atuam nela, mas também das nossas. Então, preste atenção, é um momento delicado, faz parte desse momento de sofrimento, porque a escassez, a perda e a falta de trabalho têm atacado a muitos nesse momento. Infelizmente, é triste, é muito triste, e nós precisamos reverter. Como é que nós podemos reverter isso? Agora nós vamos chegar exatamente no compromisso. Passamos pelo descompromisso, passamos pelo sofrimento, mas agora eu vou criar o meu alicerce, eu vou criar a minha base, é o meu compromisso. Compromisso com quem? Vamos lá no verso 12 de Ageu 1. Então Zorobabel, filho de Seatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozedaque, juntamente com todo o resto do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Meus amados, esse momento que estamos vivendo é o momento de nos voltarmos novamente para o Senhor. E quando eu digo novamente, é porque precisamos recuperar o tempo que perdemos lá atrás, antes dessa pandemia, e que quase não dávamos valor àquilo que tínhamos. E o ditado é certo, só damos valor quando perdemos. Então, vamos voltar à casa do Senhor com ordem, com decência,
seguindo os protocolos, para obedecer a palavra que diz que eu preciso aprender dele aquilo que é de melhor para minha vida e para a tua vida. Você precisa estar ciente de que obediência é o princípio que nos vai levar à presença do Senhor, com certeza. Obedecer é fundamental. O filho que não obedece aos pais, ele está incorrendo no erro, ele está perdendo a aliança que o pai construiu com o Senhor, caso ele seja um cristão. Se ele não for um cristão, a desobediência, se estiver imperando na sua vida, vai fazer com que ele seja banido, literalmente, de vez do convívio com o Senhor. Eu preciso obedecer? Preciso. Somos perfeitos? Não somos perfeitos. Somos imperfeitos. Erramos, pecamos, caímos, levantamos, caímos de novo. Mas o importante é que nós tenhamos a certeza de que quando levantamos a mão, de que quando aceitamos ao Senhor, quando queremos segui-lo, toda vez que nós caímos, ele estende a mão para nos reerguer, porque isso é princípio de obediência. Obedeça ao Senhor, vá à sua igreja, ore, busque na palavra, estude, vá ler, ouça culto, louve em casa, mesmo que você seja um desafinado, não tem problema, mas louve ao Senhor. Obediência é fundamental. E nós vimos aí no verso 12 que o povo temeu, como está lá no finalzinho, vamos lá. E temeu o povo diante do Senhor. Essa hora, esse momento, agora, é o momento de nós voltarmos a temer ao Senhor. Quantos jovens, quantos adolescentes não conhecem o que é temer a Deus? O que é ter receio, medo, pavor, até que se possamos falar, de perder a intimidade, o relacionamento, o amor que esse Deus derrama sobre a minha vida e a sua quando nos achegamos a Ele. O temor a Deus é fundamental para que nós venhamos a obedecer sempre e cada vez mais. Serviço. Vamos ao verso 14. E o Senhor suscitou o espírito do governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o espírito do sumo sacerdote, Josué, filho de Jeozadak, e o espírito de todo o resto do povo. E eles vieram e começaram a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Você, meu irmão, minha irmã, que é obreiro, diácono, evangelista, presbítero, missionário, o que você tem feito nesse período agora de pandemia? Você tem assistido os cultos online? Você tem participado da escola bíblica dominical online? Você tem procurado saber o que está acontecendo na sua igreja? Você tem procurado ajudar a sua igreja de alguma forma? Reflita nisso. Pense nisso, porque isso será cobrado de você. Isso é um compromisso que você assumiu, não foi com os pastores da igreja, não. Não foi com a liderança de ministério. Vocês assumiram esse compromisso quando aceitaram obrar na casa do Senhor. E essa obra, esse empenho que você disse que iria fazer, você tem feito? Você tem buscado nele crescer? Você tem procurado saber como está a casa do Senhor que você frequenta? É uma coisa que você tem que refletir e pensar. Muitos abandonaram. Muitos não participaram de live nenhuma que foi feita desde o início. Muitos não procuraram sequer, se duvidar, abrir a palavra de Deus para ler.
Poxa, o senhor está sendo duro nesse dia de hoje, né? Meus amados, não sou eu não. O Senhor está chamando a minha atenção e a sua. Que importância nós estamos dando para o serviço na casa do Senhor? O que temos feito para a casa do Senhor? O que você e eu temos feito? Precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos amar, precisamos querer estar com Ele, precisamos querer estar junto com os nossos amados. Queremos abraçar, queremos beijar, mas durante um bom tempo nós vamos ter que nos privar disso. Esses dias eu ouvi uma propaganda em que ela chamava a nossa atenção, que talvez a principal ferramenta de nós, cristãos no Senhor Jesus e em Deus Todo-Poderoso e no Espírito Santo, é o abraço. E que muitas das vezes não vamos poder abraçar alguns durante um tempo. Então, vamos obrar, vamos amar a obra do Senhor, vamos amar de uma maneira que nós venhamos a transbordar, porque é princípio de obediência. Você obreiro, você obreira, seja qual a sua denominação for, esteja certo de que se você estiver fazendo a sua parte, Deus vai te honrar, vai abrir portas e vai sobejar sobre a sua vida. E aí chega exatamente um ponto que muitos gostam, que muitos amam de uma maneira louca, vamos botar assim. Amados, receber uma recompensa do Senhor é algo maravilhoso, é algo que nos faz transbordar. Porque quem não quer bênção? Todo mundo quer bênção. Mas ninguém gostaria de estar ouvindo algumas coisas que eu já comentei aqui sobre sofrimento, sobre descompromisso. Mas a bênção, as coisas boas, todo mundo quer. Mas isso só acontece quando eu e você fazemos exatamente aquilo que começamos a falar ainda agora. Quando obedecemos, quando estamos prestando nosso serviço a Ele, quando estamos prestando nosso serviço ao próximo. Isso é fundamental. Vamos lá no verso 13, onde ele diz assim: Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Você quer recompensa maior do que essa, do que o Senhor dizendo para você hoje, nessa manhã, nesse dia dos pais, que Ele está com você, que Ele está comigo, que está com você e que está com a igreja dele? Meus amados, precisamos cair, como diz aí a nossa garotada, precisamos cair na real. Precisamos estar certo de que eu só vou receber benção se eu estiver obedecendo, se eu estiver fazendo o ID dele, porque esse serviço é o ID dele, e se eu estiver pronto e preparado para receber a bênção. Não adianta eu me esgoelar, pedir, se eu não estou fazendo. Meus amados, bênção é fruto de trabalho. Não existe bênção que é fruto de nada. Toda bênção é fruto de um trabalho. O agricultor, quando ele vai ao campo e planta, ele colhe o fruto do seu trabalho. Quando o criador vai lá ao curral, aplica a vacina, dá a ração, bota para o pasto, ele colhe o fruto do seu trabalho. Quando você levanta às 4, 3, 5, 6 da manhã para trabalhar, ao final do mês você colhe o fruto do seu trabalho. Não existe bênção, meus amados, não existe bênção sem um tipo de trabalho. Seja o corredor, ele vai ganhar medalha se ele chegar em primeiro, mas é fruto de treinamento, fruto de sacrifício, fruto de dedicação. Meus amados, não existe bênção sem serviço, sem
trabalho, sem dedicação, sem amor. Por isso, o Senhor determina para o seu povo algumas coisas. Vamos dar uma olhadinha, vamos abrir Deuteronômio 15, de 1 a 4, porque ali ele determina algo para que o povo saísse da crise, para que o povo se livrasse da crise. E algumas Bíblias vem um subtítulozinho no capítulo dizendo que era o ano da remissão. Remissão, ou seja, eu teria que agir novamente, eu teria que refazer a minha tarefa, a minha missão. E ele diz, ao fim de cada 7 anos farás remissão, ou seja, eu vou recordar, eu vou voltar. E este é o modo da remissão, todo credor remitirá o que tiver emprestado ao seu próximo, e não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Ou seja, se alguém tem dívida com você, perdoe a dívida, esqueça a dívida, porque a sua missão não é retirar, a sua missão e a minha é dar ao próximo aquilo que o Senhor nos pede para dar, seja a oferta, seja o mantimento, seja a roupa, seja o amor. Eu preciso voltar para Ele aquilo que o Senhor tem me dado. Do estrangeiro poderás exigi-lo, mas o que é teu e estiver em poder do teu irmão, a tua mão o remitirá. Ou seja, esquece. Você vai ficar cobrando, você está me devendo. Meus amados, faça com amor. Faça com carinho por aquele que está ao seu lado. Porque muitas das vezes você vai cobrar daquela pessoa que você emprestou alguma coisa e aquilo vai fazer uma falta para ela enorme. E para você não vai fazer diferença. Você não vai ficar nem mais pobre nem mais rico. Então, meu amor, esqueça. Verso 4. Contudo, não haverá entre ti pobre algum. Olha o que o Senhor está falando. Pois o Senhor certamente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuires. Olha que mensagem forte. Olha o que Deus está te dando de presente nesse Dia dos Pais hoje. Ele está te dizendo que você não vai ficar pobre, não vai ter pobre perto de você. Sabe por causa de quê? Porque você distribuiu o amor, você distribuiu aquilo que você tinha sobrando. E não é só a sobra, foi aquilo que você emprestou e que você não vai cobrar. Aquele dinheirinho, né? Aquele faz-me rizinho que você emprestou ao seu irmãozinho e que você tá igual um cão de guarda atrás dele, que eu quero. Meu amado, o Senhor está te dizendo nessa manhã, esquece, deixa para lá. Você não vai ficar mais pobre, você vai ver que se tornará mais rico, não só em amor ao próximo, mas como também em amor por aquele que está ao seu lado de uma maneira toda especial. Isso é fundamental. É o Senhor que está te dizendo isso nessa manhã. Ele não está te dizendo para você ser mesquinho, ser avarento. Pelo contrário, Ele está dizendo que você tem que ser o famoso mão aberta. Você tem que ajudar, você tem que procurar a não ser avarento. Não seja avarento. Cuide com amor daquele que está perto de você. Cuide com amor daquele que está próximo e está precisando. Uma outra orientação que ele nos passa para que nós possamos superar e termos essa certeza está lá em 2 Crônicas 7, verso 14, que eu vou ler para você, que diz o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar
dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu querido, minha querida, não é o pastor Gilson, não é o superintendente da escola dominical, não é o vice-presidente da igreja que está te dizendo isso, não é a presidência da igreja que está te dizendo isso, é a palavra do Senhor Jesus. Ele está dizendo que vai sarar a sua terra, ele está dizendo que vai modificar a sua terra, ele está dizendo que vai fazer a sua terra frutificar de uma forma que você nunca pensou. Mas eu preciso obedecer, eu preciso servir, eu preciso buscar o amor dele. São coisas tão pequenas e que às vezes nós relegamos, nós esquecemos de estar fazendo. Tem um personagem também, um profeta que chama muito a nossa atenção, que a nossa pastora gosta muito dele, que é o Neemias. E o Neemias, ele fala sobre esse momento onde a população estava sendo torturada por esse momento de crise econômica também, no momento em que Neemias estava sobre essa terra. E ele diz lá, no capítulo 5, do verso 5 a 11, que eu vou ler para você rapidamente, que diz: Ora, a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, os nossos filhos como os filhos deles. E eis que estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois outros têm os nossos campos e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me indignei. Então consultei comigo mesmo, depois contendi com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: Estais tomando juros, cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles uma grande assembleia. E disse-lhes: Nós, segundo as nossas posses, temos resgatado os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações. E vos vendereis os vossos irmãos, ou seriam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: Não é bom o que fazeis, porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos povos e dos nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos, peço-vos, este ganho, restituí-lhes hoje os seus campos, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que deles tendes exigido. Era um momento em que o povo passava por uma opressão grande. Filhos e filhas eram dados como forma de pagamento. E alguns, conforme Neemias mesmo relata nessa passagem, já eram escravos. Só que ele relata também que aqueles que eram os poderosos da época, os governantes, estavam extorquindo o povo. Meus amados, se eu e você fizermos a nossa parte, vamos poder exigir de qualquer um que seja, em nome de Jesus, conforme está escrito em Neemias, que sejamos restituídos em verdade e em justiça. Isso é fundamental para a nossa vida. Temos que crer e praticar a palavra do Senhor a cada dia. Não é só lá no Antigo Testamento. Paulo vivenciou isso. E então, nós vamos ver o que ele recomenda a Timóteo, que no momento do contexto em que Paulo escreve, Timóteo passava por problemas com a nobreza e os ricos da época. Então lá em 1 Timóteo 6, 17 e 18 nos diz o seguinte: Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua presença na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Que pratiquem o bem,
que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos. Existe uma passagem bíblica que chama muito a minha atenção nesse momento da nossa palavra. É a passagem do jovem rico, que chega próximo ao Senhor e pergunta-o o que ele precisava para herdar o reino dos céus. E o Senhor, ao olhar para ele, viu todo o poder que a ostentação, que a carnalidade fazia na vida daquele jovem. E disse para ele: vai, vende tudo que tens, distribui com os que precisam, e depois vem e me segue. E a palavra do Senhor diz que aquele jovem sai de perto do Senhor, triste, de semblante baixo, porque a vida dele, o coração dele, não estava em fazer o bem para ninguém. Estava apenas em fazer o seu próprio bem, se enriquecer, se entupir de coisas materiais. Meus amados, o excesso faz um mal tremendo. Até mesmo o excesso da riqueza, quando não é bem empregado para beneficiar a outros, não vai dar certo. Eu vi o testemunho de um empresário que diz que ele foi obrigado a fechar o restaurante que ele tinha. Mas ele falava que o compromisso dele, a responsabilidade dele, não era com o negócio dele, era com seus empregados, a família dos seus empregados e dos seus clientes que dependiam dele. E aquele homem chamou todo mundo, não demitiu ninguém e falou o seguinte: vamos trabalhar, continuar trabalhando aqui dentro e vamos mandar entregar. E começou a divulgar. E para espanto dele, por ele ter pensado não nele, mas no outro, ele ganhou 2 vezes mais o que ele ganharia se estivesse aberto. Meus amados, isso é um exemplo de doação. Isso é um exemplo de você olhar não para você, mas para o outro. Eu e você nascemos para fazer o outro feliz. A felicidade que chegar até as nossas vidas será consequência daquilo que fazemos. Vamos fazer essa prática algo constante em nossas vidas? Precisamos voltar. Precisamos voltar com consciência. Precisamos voltar com mais amor, com mais metas, com objetivos e com estratégias. Que o Senhor possa enriquecer a cada um de nós com estratégias, metas e objetivos para que alcancemos vidas que precisam ser assistidas verdadeiramente, vidas que precisam estar aos pés do Senhor para dele receber. E por último, encerrando a nossa EBD de hoje, Tiago faz uma análise sobre aqueles que estavam no poder e sobre aqueles que estavam sendo os culpados, os fomentadores da crise econômica da época. E lá em Tiago 5,4 está assim: eis que o salário que fraudulentamente retiveste aos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, clama, e os clamores dos ceifeiros têm chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Meus amados, eu e você trabalhamos, pagamos os nossos impostos, alguns justos, outros injustos, mas não cabe a mim ou a você estar questionando. Continuemos fazendo o que estamos fazendo. Vamos cumprir com o nosso compromisso para com a obra, para com Deus, para com a casa em que obramos.
para o local em que vamos para adorar a Ele. E façamos isso de coração. Não vamos pensando na bênção, porque ela vai ser uma consequência do seu e do meu serviço. Ela vai ser uma consequência de tudo aquilo que fazemos para Deus e para o nosso irmão. Então, meu amado, que nessa manhã você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que nessa manhã você possa refletir sobre tudo aquilo que está fazendo a diferença na sua vida. Vamos repensar algumas coisas, porque essa crise econômica, ela vai passar. A pandemia vai passar. E torço eu e peço ao Senhor que nem daqui a 100 ou 200 ou 300 ou não sei quantos anos sejam, que venha acontecer outra. Porque eu creio que nós temos a condição de voltarmos ao primeiro amor, de voltarmos a amar aquilo que Deus fez pela minha vida e pela sua. Então que nessa manhã nós possamos verdadeiramente estar buscando a Ele. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por cada pai que tem levado o sustento para sua casa, para cada mãe que faz o papel de pai porque não tem mais ou porque perdeu. Senhor, homens e mulheres hoje têm sustentado famílias no papel de pais. Que o Senhor venha nessa manhã estender o seu manto, Senhor, o seu manto de bênção. A bênção, Senhor, que peço hoje não é a bênção financeira. Eu quero a bênção da saúde, Pai, sobre a vida deles, para que eles possam continuar a levar o sustento material, o sustento espiritual, revestido pelo amor, pelo carinho, pela atenção, pelo ouvir, pelo conversar com os seus filhos, com as suas esposas. Pai, que nessa manhã, aqueles que aniversariam no dia de hoje, como é o caso do Gustavo, né? Meu sobrinho neto, que ele venha, Senhor, e que venham todos aqueles que estão fazendo aniversário hoje, serem abençoados, herdeiros de uma felicidade, de uma saúde imensurável. Porque é o que te pedimos, Senhor, nessa manhã. Guarda-nos e que logo mais possamos estar, se não na live, aqueles que puderem estar presentes, que fizeram suas inscrições para estar no culto presencial, possam estar louvando a Ti cada vez a Santa Ceia do Senhor. E que você não vai poder estar presente, prepare a sua ceia em casa, assista ao culto e participe de forma online daquele momento em que o Senhor nos proporcionou. Tudo isso eu peço, agradeço e rogo a Deus pela minha vida e pelas suas, e que vocês possam ter um dia abençoado, uma semana rica e prodigiosa, e até o culto da noite, Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém.